Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Bom dia, queridos ouvintes. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. É com muita alegria que iniciamos mais uma edição do programa Respostas para a Vida, um espaço preparado com carinho pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Limeira, levando até a sua casa uma mensagem de esperança, consolo e fé. Todos os domingos, às 7h30 da manhã, temos este encontro pela Rádio Educadora para lembrar que Deus continua falando ao coração das pessoas através da sua palavra. Talvez você esteja nos ouvindo enquanto prepara o café da manhã. Talvez esteja retornando do trabalho. Talvez esteja começando esse domingo preocupado com alguma situação que parece maior do que suas forças. Quem sabe existe uma decisão importante pela frente. Um problema de saúde, uma dificuldade financeira ou simplesmente aquele sentimento de insegurança diante do amanhã. Seja qual for sua realidade, Deus já conhece sua história. E hoje Ele deseja lembrar algo muito especial. Nosso tema é: convide o Senhor. Há pessoas que convidam Deus apenas quando surge uma dificuldade. Outras lembram de Deus somente nos momentos de sofrimento. Mas a palavra nos ensina que o Senhor deseja caminhar conosco em todos os momentos, na alegria, na tristeza, nas conquistas, nas lutas, nas decisões importantes, nas pequenas escolhas do dia a dia. Hoje refletiremos sobre o quanto nossa vida muda quando permitimos que Deus seja o centro da caminhada. Ouçamos a palavra do Senhor. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Que esta promessa encontre morada em nosso coração. Oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por mais este domingo. Obrigado porque acordamos sob o teu cuidado. Obrigado porque tua misericórdia se renova a cada manhã. Nesta hora queremos colocar diante de ti nossas famílias. Abençoa os nossos lares que nos acompanham. Consola quem sofre, fortalece quem está desanimado. Dá esperança aos que perdem a alegria. Concede saúde aos enfermos. Sabedoria aos que precisam decidir e, acima de tudo, ensina-nos a confiar em tua presença. Que possamos abrir nossos corações para ouvir tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir um louvor. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. Oh, oh, oh.
escolhido. Quem trouxe essa luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor. Triunfará. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Queridos ouvintes, existe uma diferença muito grande entre acreditar que Deus existe e viver todos os dias conscientes da presença de Deus. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus, frequentam uma igreja de vez em quando, oram em algum momento, guardam a Bíblia em sua casa, mas vivem como se estivessem sozinhas. Enquanto tudo vai bem, acreditam que conseguem resolver tudo com a própria inteligência, com o próprio esforço ou com a própria experiência. Então chega um dia em que surgem dificuldades, uma enfermidade, uma crise financeira, um problema no casamento, uma decepção ou uma perda inesperada, e somente então lembram-se de Deus. Não há nada de errado em buscar o Senhor na hora da aflição, afinal, Ele mesmo nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. O problema é viver como se Deus fosse apenas um socorro de emergência, alguém a quem recorremos somente quando todas as outras soluções falharam. O Senhor deseja muito mais do que isso, Ele deseja caminhar conosco todos os dias. É exatamente essa mensagem que encontramos em Deuteronômio capítulo 31. Moisés está vivendo um dos momentos mais importantes de sua vida. Depois de 40 anos conduzindo o povo pelo deserto, chega a hora de despedir-se. A liderança passará para Josué. O povo de Israel está prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Mas diante deles,
Existem cidades fortificadas, exércitos preparados, povos numerosos, desafios que pareciam impossíveis de vencer. Era natural sentir medo. Talvez você compreenda muito bem esse sentimento. Quem sabe hoje você também esteja diante de um rio Jordão. Talvez seja uma cirurgia que se aproxima, uma entrevista de emprego, talvez seja uma decisão difícil na sua família, talvez seja a preocupação com os filhos, talvez seja o peso da idade, talvez seja o medo da amanhã. Às vezes olhamos para o futuro e enxergamos apenas perguntas. Como vamos conseguir? Como minha família vencerá isso? Será que haverá forças suficientes? Será que Deus ainda está comigo? Foi exatamente nesse momento que Deus falou ao povo. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, porque o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Perceba algo muito importante. Deus não disse, não existirão batalhas. Ele também não disse, vocês nunca terão problemas. Ele disse, eu estarei com vocês. Essa promessa muda completamente a maneira como enfrentamos a vida, porque a nossa esperança nunca esteve na ausência das dificuldades. Nossa esperança sempre esteve na presença de Deus. Pense em uma criança pequena atravessando uma rua movimentada. Os carros vão continuar passando, o trânsito continua intenso, os perigos continuam existindo. Mas existe uma enorme diferença entre atravessar aquela rua sozinho e atravessá-la segurando firmemente a mão do Pai. O trânsito não mudou, o que mudou foi a companhia. Assim também acontece conosco. Os desafios da vida não desaparecem simplesmente porque somos cristãos. Continuamos enfrentando enfermidades, continuamos sofrendo perdas, continuamos tendo dias difíceis, mas nunca mais caminhamos sozinhos. O Senhor segura a nossa mão e quando nossas forças acabam, é Ele quem nos sustenta. Talvez você já tenha vivido isso. Há situações que, olhando para trás, você mesmo se pergunta, como consegui passar por aquilo? Talvez a resposta seja justamente essa. Você não passou sozinho. Deus já estava ali, mesmo quando você não conseguia percebê-lo. Às vezes pensamos que Deus está distante porque não sentimos sua presença, mas a presença de Deus não depende dos nossos sentimentos. Ela depende da fidelidade dele. E Deus é fiel. Há dias em que o céu parece silencioso, as orações parecem não encontrar resposta, tudo parece escuro. Mesmo nesses momentos, a promessa continua verdadeira. Eu nunca o deixarei. Que consolo maravilhoso! Queridos irmãos e irmãs, quando falamos em convidar o Senhor, não estamos dizendo que Deus permanece distante esperando uma autorização para agir. A própria Escritura nos mostra que foi Deus quem tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Foi Ele quem chamou Abraão. Foi Ele quem libertou Israel. Foi Ele quem enviou os profetas. E no tempo certo, foi Ele quem enviou o seu Filho ao mundo. Em Jesus Cristo, vemos o maior sinal da presença de Deus conosco. Cristo não permaneceu distante do sofrimento humano. Ele entrou na nossa história. Conheceu a dor, conheceu o cansaço, conheceu a rejeição. Foi condenado injustamente, carregou a cruz. Morreu pelos nossos pecados. Mas a morte não foi o fim. No terceiro dia ele ressuscitou. E antes de subir aos céus, fez outra promessa extraordinária. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Perceba como toda a Bíblia aponta para essa verdade. Desde Moisés até Jesus, desde o deserto até a cruz. Desde a terra prometida até a ressurreição. O Deus da Bíblia é o Deus que caminha com seu povo. Por isso, o tema de hoje nos convida a uma atitude muito prática. Comece cada dia lembrando dessa promessa, antes de pegar seu celular, antes de ligar a televisão, antes mesmo de sair de casa. Faça uma oração simples. Pode ser apenas algumas palavras. Senhor, acompanha-me nesse dia, dirige meus passos, dá-me sabedoria. Permita que eu enxergue a Tua presença. Essas pequenas orações mudam a nossa maneira de viver, porque ela nos lembra que não somos donos da nossa própria história. Nossa vida está nas mãos daquele que nunca falha. Talvez hoje você esteja carregando um peso muito grande, algo que ninguém conhece, uma preocupação que você guarda em silêncio. Uma tristeza escondida atrás de um sorriso,
E eu quero lembrar-lhe de uma verdade maravilhosa. O Senhor conhece esse peso. Ele conhece suas lágrimas, Ele conhece seus medos. E continua dizendo, não tenha medo. Não porque você seja forte, mas porque Ele permanece ao seu lado. Nossa coragem não nasce da confiança em nós mesmos. Ela nasce da confiança naquele que prometeu permanecer conosco. Por isso, ao encerrar essa reflexão, deixo um desafio para você. Quando acordar amanhã, antes de começar qualquer atividade, pare por alguns instantes, respire profundamente, leia uma pequena porção da Palavra de Deus, se possível, e faça essa oração. Senhor, acompanha-me hoje, que eu viva esse dia consciente de que Tu já estás comigo. Ensina-me a confiar em Ti, a descansar em Tuas promessas e a seguir meus passos debaixo da Tua graça. Você descobrirá algo maravilhoso. Você perceberá que Ele jamais deixou de caminhar com você. Que o Senhor fortaleça sua fé, renove suas esperanças, sustente sua casa, abençoe sua família e faça você experimentar todos os dias a alegria de viver na presença daquele que prometeu. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Amém? Vamos ouvir um louvor? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Respostas para a Vida. Esperamos que esta mensagem tenha levado conforto, esperança e fortalecido sua confiança nas promessas do Senhor. Lembre-se da palavra que ouvimos hoje. O Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Que essa promessa acompanhe sua semana, em casa, no trabalho, nos estudos e em todos os momentos da sua vida. Você e sua família são nossos convidados para participar dos cultos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Limeira, aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rua Boa Vista, número 36. Será uma alegria recebê-los para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Celebramos o amor de Cristo e fortalecemos nossa fé em comunidade. Acompanhe também nossas redes sociais, Facebook, Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Limeira, Instagram, IECLB Limeira. Muito obrigado por sua companhia nessa manhã. No próximo domingo, às 7h30 da manhã, estaremos de volta, aqui pela Rádio Educadora, com mais uma edição do programa Respostas para a Vida. Receba agora as bênçãos do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até o próximo programa e que Deus acompanhe você e toda a sua família.